Então tá, pessoal. Nós vamos começar nessa aula de circuitos combinacionais ainda, tá? E nós vamos falar hoje de decodificadores, codificadores, multiplexadores, demultiplexadores, tá? Então nós vamos ver aí uma família chamada de plexers, né? E esses componentes, né, esses circuitos, eles são muito utilizados. Então, eles vão ser muito úteis lá em arquitetura de computadores. Toda vez que eu fizer um circuito digital, bom, as chances são bem altas que eu utilize esses componentes, tá? Bom, então a gente vai começar a aula falando um pouquinho fazendo um exercício prático, né? Que seria o seguinte: bom, eu quero fazer um circuito digital com 4 entradas apenas, tá? A 0, a 1, a 2 e a 3, e eu quero uma saída X, tá? E o que eu quero com essa saída X? Eu quero o seguinte: o X só vai ser ativo se e somente se, né? Quando a combinação das entradas for igual a 1001, tá? Então, basicamente, essa daqui é a nossa única necessidade de ativar o X, tá? Então, basicamente, o que nós temos aqui é que X vai ser igual ao quê? Bom, vai ser igual ao A3 e A2 invertido e A1 invertido e A0, né? Então, nota que já estamos aqui na forma canônica, né? Eu só obtive, então, o min termo. Bom, eu posso implementar o circuito disso, né? Então, eu vou ter que utilizar dois inversores, aqui e aqui, né? Nos termos A2 e A1. E eu vou utilizar, então, uma porta E, outra porta E. O resultado dessas duas, eu vou mais uma porta E, né? Então, dois inversores, 3 portas AND, e eu vou ter minha saída X, tá? Então, basicamente, o que esse circuito faz? Esse circuito, ele identifica toda vez que uma certa combinação está ligada, né? Então, nota, eu poderia pensar assim: olha, eu vou fazer um cofre e toda vez que eu tiver uma combinação, então eu ativo, né? Ou eu abro o cofre, ou desativo a tranca, alguma coisa assim, né? E o circuito seria muito simples, né? Vocês já são capazes de fazer esse circuito rapidamente, né? Bom, então, basicamente, nós identificamos um certo binário e ativamos a saída quando aquele binário foi identificado. Bom, o segundo exercício, então, só para a gente exercitar um pouquinho esse nosso conhecimento que a gente obteve até aqui, é fazer um circuito muito parecido, só que agora ele vai ter 3 saídas, tá? Ele vai ter a saída X5, a saída X9 e a saída X13, tá? E o que eu quero com essas saídas é basicamente o seguinte: toda vez que a nossa entrada, né, que está dada aqui em binário, toda vez que ela for representar o número 5 ou 9 ou 13 na base 10, então eu gostaria que as saídas respectivas 5, 9 e 13 estivessem ativas, estivessem ligadas, tá? Bom, então tentem fazer esse exercício e então avançando aqui, basicamente nós sabemos que 5 na base 10 é igual ao quê? Bom, é igual a 0, 1, 0, 1, tá? O 9 na base 10, ele é igual, então, a 1, 0, 0, 1, e 13 na base 10, né? E em binário ele ficaria 1, 1, 0, 1, tá? Então, aqui no 5 eu estou ativo o bit 4 e o bit 1, né? Que a gente já fez vários exercícios sobre isso. Bom, beleza. Então, basicamente, o que eu vou ter?
eu vou ter para cada saída que eu estou interessado, então para a saída x5, eu vou ter o mintermo daquela saída, que basicamente é A3 invertido e A2 e A1 invertido e A0. Né? Então, basicamente, com a saída x5, vai ser dado por esse mintermo. Né? E nota, como ele só é ativo uma única vez, então esse daí já é o termo mais simples, né? Não tem como simplificar mais. Tá? Eu posso fazer, então, a mesma coisa, obter o mintermo para o x9 ou obter o termo para o x13. Tá? Então, o que nós estamos exercitando aqui? Nós estamos exercitando a capacidade de fazer identificadores de combinações binárias. Né? Então, quando eu identifiquei a combinação que representava o número 5, eu ativei a saída 5. Quando eu identifiquei o 9, eu habilitei a saída 9 e assim por diante. Tá? Bom, então, basicamente, o nosso circuito ficaria dessa maneira. Eu coloquei aqui as entradas, a 0, a 1, a 2 e a 3. Né? Para ficar organizado a nossa lógica, eu faço o fio do A3 e a inversão do A3, A2 e a inversão do A2, A1 e a inversão do A1. O A0, como eu não usei o A0 invertido em nenhum momento, eu não fiz a inversão. Mas se eu quiser fazer um circuito mais complexo, eu também usaria esse diagrama. Né? Então, as saídas, x5, x9 e x13. Tá? Bom, então, com esse identificador binário, nós podemos fazer alguma coisa um pouco mais complexa. O que eu poderia fazer? Bom, eu poderia fazer o seguinte, expandir, ter o x0, x1, x2, x3, x4, 5, e assim por diante. Então, para cada combinação binária desses 4 bits de entrada, eu poderia ativar uma saída diferente. Tá? Bom, e isso é o que nós chamamos de decodificador. Então, nós temos alguma coisa que está codificada em binário e eu quero ativar um fio específico com aquela codificação binária que está ali. Tá? Então, eu poderia fazer o circuito de 2 entradas, A1 e A0, e 4 saídas. O que eu quero com essas 4 saídas? Bom, quando a 1 e a 0 estiverem 0 e 0, né? Então, a entrada, 0, 0, eu quero ativar a saída x0. Quando tiver 0, 1 na entrada, eu quero ativar, então, a saída x1. Tá? Quando tiver entrada 1 e 0, eu quero ativar a saída 2. Tá? Então, eu estou decodificando. Né? Eu vou ter N portas de saída, né? E elas vão ficar ativas quando aquele número em binário estiver ativo. Né? Tá. E aí, bom, nota que isso daqui seria trivial, né? Porque sabendo as entradas e eu só tenho ativo um único momento, bom, eu só tenho que obter o mintermo. Então, o mintermo do x0 é igual a A1 invertido e A0 invertido. Né? Só nesse momento aqui, a saída 0 vai ficar ligada. A saída 1 vai ligar quando? Quando a 1 invertido e a 0 for verdade. Então, somente nesse momento. Tá? E, novamente, nós podemos, então, fazer o circuito disso. Né? Então, eu poderia pensar aqui no A1. O fio do A1. Eu poderia inverter o A1, fazer o fio do A1 invertido, e o A0. O fio do A0 e, novamente, o fio do A0 invertido. Tá? Então, por exemplo, a saída x0 ela vai ser ativa quando a porta E, que liga os componentes A0 e o A1, né? Quando
A0 invertido e A1 invertido, esses dois, numa porta E, for ativo. Né? Então, vou ter a saída x0. E eu posso fazer a saída x1, x2 e assim por diante. Tá? Bom, então, nota que eu vou ter alguma coisa do tipo assim, quantidade de entradas. Né? Então, a quantidade de entradas, ela vai ser alguma coisa, uma potência de 2. 2 elevado a k. Tá? Opa, falei besteira. A quantidade de entradas são pequenas, né? É isso daqui, ó. Então, eu vou ter para k entradas, a quantidade de saídas, aí sim vai ser 2 elevado a k. Tá? Que é basicamente o quê? Bom, se eu tenho 2 bits, quantas representações eu consigo fazer com 2 bits? Eu consigo fazer 2 na 2. Combinações diferentes. Tá? Então, com 2 bits eu consigo 4. 2 dá 2, dá 4. Beleza. Então, se eu tiver 3 entradas, ou seja, 3 bits de entrada, eu vou ter 2 na 3 combinações, 8 combinações. E assim por diante. Tá? Então, nota que a entrada, a saída vai ser sempre uma potência de 2. Tá? Isso é importante. Joia? Então, esse é um decodificador. Tá? Então, para que serve um decodificador? Bom, a gente vai dar uma olhadinha primeiro no codificador, depois a gente vai conversar sobre isso. Tá? Então, esse é o decodificador, tá aqui as saídas. Né? Eu poderia pensar em outro decodificador 4 para 16. Tá? Então, olha só que interessante. Para eu ativar 16 componentes diferentes, eu só preciso de 4 fios. Né? Então, essa é a beleza do decodificador. Eu poderia ter 4 fios e aqui nesse outro lado eu teria 16 máquinas diferentes. E eu coloco o código da máquina que eu quero ativar em cada momento. Tá? E eu ainda posso ter o quê? Eu posso ter o decodificador com nível baixo. Tá? Ou seja, todos ficam ativos e eu só digo qual que vai ficar igual a 0. Tá? E a representação dele é basicamente essa, tem essas bolinhas aqui na saída. Tá bom? São inversores. Tá? Claro, eu não preciso colocar 16 inversores, eu posso tentar simplificar minha lógica, né, para que eu tenha esse comportamento. Tá? Mas ele vai ser representado dessa maneira. Decodificador 4 para 16, né? Então, se eu tenho 4 entradas, 2 na 4 saídas. Então, 16 saídas. Bom, então, basicamente vocês podem, né, o Natal está chegando, vocês podem comprar um contador de 3 bits, fazerem um decodificador de 3 para 8, e aí vocês fazem alguma coisa assim. Né? E aí vai piscar os LEDs, aqui está a representação do LED, né? E basicamente o que vai acontecer? Bom, o comportamento vai ser que o contador está igual a 0, depois igual a 1, a 2, a 3, a 4, a 5, a 6 e a 7. Então, aquelas árvores de Natal que ficam acendendo de baixo aqui para cima. Tá? Bom, vamos avançando então. Agora nós vamos falar do codificador. Tá? Então, o codificador ele é a alma gêmea do decodificador. Tá? Também conhecido como encoder. Né? Bom, qual que é a ideia aqui? A ideia é o seguinte, que eu vou ter 4 entradas e agora 2 saídas. Então, vocês já devem estar pensando, bom, o que eu tenho aqui é uma caixa preta, que eu vou ter as entradas 0, entrada 1, entrada 2 e entrada 3. E eu vou ter as saídas em binário. Então, se a entrada 0 for ativa, eu vou escrever 0 aqui. Se a entrada 1 for ativa, eu vou escrever 0, 1. Então, eu tenho que nomear as saídas. Então, eu estou considerando que essa daqui é o x0 e essa daqui é o x1. Tá? Se essa entrada aqui, a entrada 2, estiver ativa, então eu vou ter que escrever na saída 1, 0.
Opa, ao contrário, né? Eu falei uma coisa, fiz outra. Então, esse daqui é o x1 e esse é o x0. x0, x1. Tá? Então, assim por diante. Tá? Esse daqui é um codificador. Então, eu pego 16 máquinas. Quando uma das máquinas ligar, né, ativar um sinal, eu vou codificar em 2 fios apenas qual máquina que tá ativa. Tá? Bom, então, vou limpar isso daqui e vamos avançando. Então, basicamente, o que nós temos é algo assim. Eu vou ter que pensar quando que, se eu quiser fazer com 4 entradas e 2 saídas, né? Então, eu vou ter essa tabela verdade aqui. Então, eu tenho que preencher ela. Então, basicamente, o que eu tenho que preencher? Eu tenho que preencher quando que o x0 e o x1 e o x0 serão ativos. Tá? Então, basicamente aqui, eu já sei que quando a entrada 0 estiver ligada, o que eu quero? Eu quero escrever 0 na saída. Quando a entrada 1 estiver ligada, eu quero escrever 1 na saída. Quando a entrada 2 estiver ligada, o que eu quero escrever? Eu quero escrever 2 na saída. E quando eu tiver a entrada 3 ligada, eu quero escrever 3 na saída. Tá? Então, esse daqui, eu começo a chegar naquele caso que nós conversamos lá em mapas de Carnot, que é, o que eu faço com esses outros casos aqui? Esse, todos esses daqui e todos esses casos aqui. Né? Por quê? Qual que é o problema com eles? O problema é o seguinte, eu tenho mais do que uma entrada ativa. Então, como que eu quero codificar isso? Então, eu posso codificar de algumas maneiras. Eu posso falar assim, olha, quer saber? Quando eu tiver mais do que uma entrada ativa, isso não deveria acontecer. Então, todos esses casos aqui são casos de don't care. Ou seja, eu posso usar isso daqui para fazer uma lógica bem simples na minha saída. Tá? Ou eu posso falar assim, bom, esses casos aqui, então eu vou ativar o 00. Bom, não é uma boa ideia, né? Porque eu já tenho 00 para quando a entrada 0 está ativa. Né? Eu posso ainda pensar em outra ideia, que seria o seguinte, olha, então vou fazer o seguinte, toda vez que o bit mais significativo estiver ativo, então eu vou escrever o número daquele bit. Então eu vou ter uma prioridade. É basicamente assim, olha, se o bit 3 está ativo, ele tem prioridade sobre qualquer outro bit. Eu não quero saber. Se o bit 2 está ativo, ele tem prioridade quanto ao bit 1 e bit 0. Se o bit 1 está ativo, ele tem prioridade sobre o 0. Se o 0 está ativo, ele tem prioridade. Então, eu já resolvi que, basicamente, eu vou repetir o que eu tiver aqui. 1, 0, eu vou repetir nesses casos aqui que eu circulei. Tá? Então, nós estamos pensando agora num codificador com prioridade. Tá? Nesse caso aqui. E ainda eu tenho esse caso específico, que é quando nada está ligado. Quando nada está ligado, eu vou ter que tomar uma decisão. Então, eu vou tomar uma decisão que ele vai ser igual a 0. Tá? Eu tenho que fazer alguma coisa a respeito. Tá bom? Então, vamos seguir nesse caminho. Então, eu vou mudar o enunciado. Tá? Então, se múltiplos estiverem ativos, múltiplos bits estiverem ativos, vamos codificar o maior bit ativo. Tá? E ainda o caso 0, né? 0 se nenhum bit estiver ativo. Então, basicamente, o que nós vamos ter é essa tabela verdade aqui. Tá? Onde, nesses dois casos, eu vou escrever 0 na saída, esse daqui eu vou escrever 1 na saída, 2 na saída e 3 na saída. Tá bom? Então, a ideia é, tentem parar agora e fazer esse circuito. Tá? Então, basicamente, o que nós precisamos fazer? Bom, nós precisamos obter as equações desse circuito, simplificar as equações e depois desenhar o circuito. Tá? Então, avançando, nós temos que fazer um mapa de Carnot para simplificar esse circuito. O mapa de Carnot, nesse caso aqui,
Quantos mapas de Carnot eu vou ter que fazer? Bom, eu faço um mapa de Carnot para cada saída minha. Se eu tenho 2 saídas, 2 mapas de Carnot. Tá? Então, eu vou começar com o primeiro mapa de Carnot. Então, x0, né? Eu estou fazendo o mapa de Carnot do x0. E o mapa de Carnot do x0, ele vai se parecer com isso daqui. Então, todas as vezes que eu tiver 1 em x0, eu vou colocar aqui no mapa de Carnot, né? Então, nota que eu vou ter uma grande simplificação. Por quê? Basicamente, todos esses casos aqui, eles dependem de quem apenas? Bom, depende apenas do A3. Tá aqui o termo A3. Esse caso aqui depende de quem? Bom, esse caso aqui, ele depende que o A2 esteja desligado, né? E o A1 esteja ligado. Então, tá aqui o caso. Tá? Bom, então, simplificado o x0, eu faço a mesma coisa para o x1, tá? Então, no x1, nota que eu vou ter outros pontos de interesse, né? Então, o x1, eu estou interessado nesses casos todos aqui, tá? Que me levaram a uma saída igual a 1 no x1, tá? Eu coloco na tabela, no mapa de Carnot, e basicamente eu vou fazer grupos que são potência de 2, tá? Então, isso é muito importante. Os grupos no mapa de Carnot são sempre potência de 2. É um elemento, 2, 4, 8, 16, 32, 64 e assim por diante. Tá? Então, o primeiro grupo que eu faço, esse grupo aqui de cima, né, que basicamente ele é o A3, tá aqui. O segundo grupo que eu posso fazer é esse grupo aqui roxo, né, que seria igual a A1, porque o A1 é o único que não muda nesse caso. E eu ainda tenho esse grupo que pega esse elemento de cima com os elementos aqui de baixo. Tá? E o que não mudou na linha de baixo nem na linha de cima? O que foi? Qual termo? Bom, o termo A3 mudou, então joga ele fora. O A2 é o que sempre se manteve constante. Então, esse é o termo que nos importa aqui. Tá? Então, basicamente, eu tenho as duas equações, é só montar os dois circuitos, do x0 e do x1. Tá? Que, deixa eu avançar aqui, basicamente vai ficar assim, né? O x0 vai ser essa equação, o x1 vai ser essa outra equação. Tá? E então, o que nós temos? Nós sabemos agora fazer um codificador e sabemos fazer um decodificador, né? Então, eu poderia pegar, vamos supor que eu quero transmitir 16 sinais diferentes, né? Então, eu tenho 16 sinais, eu codifico esses 16 sinais em apenas 4 fios, transmito esses fios, né? E depois eu posso fazer o quê? Decodificar ele para 16 sinais novamente. Tá? Desde que apenas um esteja ativo em cada momento. Tá? Esse seria um uso, né, para comunicação. Tá? Outro uso que eu teria para um codificador igual esse que nós construímos, eu tenho essa ideia de prioridade, né? E essa ideia de prioridade é muito interessante, tá? Então, eu poderia pensar assim, que daqui a pouco eu vou ter 16 máquinas ou 16 trabalhadores, né? E eu tenho alguns trabalhadores que têm prioridade sobre os outros. Então, se esse daqui me chamar a atenção, eu quero transmitir o código dele, porque ele é o mais importante. Então, para isso que serviria o codificador com prioridade. Tá? Então, eu tenho essa ideia de prioridade. Se 2 estiverem ativos, o sinal que vai ser transmitido é de que quem tem a maior prioridade. Tá? Joia. Então, vamos seguindo adiante. E aí eu posso pensar em codificadores 16 para 4, né? Está invertido aqui, de nível alto. Eu poderia pensar
de nível baixo, ou seja, quando eles forem igual a... todos ficam igual a 1. Quando um ficou igual a 0, eu ativo a saída. Tá? Muito bem. Então, nós temos o codificador. Bom, o que eu sugiro vocês fazerem? Tentem fazer o codificador 2 para 1, 8 para 3, tá? E tentem fazer de verdade com a entrada ativa em nível alto e tentem fazer pelo menos um caso de nível baixo, tá? Eu acho que isso vai trazer algumas ideias para vocês. Bom, então, vamos seguindo adiante. Então, nós vimos decodificador, codificador. Agora, nós vamos ver um outro componente bem utilizado, né? Outro circuito muito utilizado, que é o multiplexador. Tá? Multiplexador, ou dos íntimos, MUX. Tá? Então, é muito chamado só de MUX, esse componente, esse circuito. Tá? E esse circuito, qual que é a ideia dele? Bom, vamos fazer ele passo a passo. A ideia basicamente é o seguinte, eu tenho 3 entradas, tá? Eu tenho D0, D1, eu tenho S0 e uma saída Y. Tá? E o que eu quero fazer? Basicamente é assim, eu quero fazer o S, né? O nome S é por causa que ele é um seletor, tá? Então ele seleciona o quê? Ele seleciona alguma das entradas. Então eu tenho entrada D0 e entrada D1. Tá? Então, pensa assim, D0 seria dado 0 e os dados 1. Tá? E eu tenho a saída Y. O que eu quero fazer? Eu quero fazer o seguinte, esse seletor aqui, tá? Ele vai escolher qual dos dados vão para a saída. Se vai ser o dado 1 ou se vai ser o dado da porta 0. Tá? Então, esse seletor aqui, ele vai ser como se fosse um semáforo, que diz, olha, pode entrar o dado 0 ou pode entrar o dado 1. Tá? Então, esse daqui é o comportamento que nós queremos. Tá? Se o seletor tiver 0, então o dado 0 é quem vai para a saída. Se o seletor tiver igual a 1, então é o dado 1 que vai para a saída. Tá? Então, basicamente, nós vamos ter que montar, então, uma tabela verdade disso, né, para saber qual que é a saída, tá? Então, eu montei uma tabela verdade e nota que o componente principal foi o seletor. Então, quando o seletor foi igual a 0, tá? Quando ele foi igual a 0, tudo que me importa é transmitir para a saída, esse dado 0. Tá? Então, o que quer dizer isso? Quer dizer o seguinte, que o y vai ser igual a 0, igual a 1, igual a 0, igual a 1. Tá? Agora, no caso onde o seletor está igual a 1, o que eu quero? Eu quero transmitir o dado 1 para a saída. Então, o dado vai ficar 0, 0, 1 e 1. Tá? Então, isso daqui nós podemos colocar no mapa de Carnot, tá? Ou a gente pode obter as expressões. Tá? E a expressão que nós vamos obter desses dois termos aqui vai ser qual? Bom, vai ser S0 negado, né? E D0. Ou S0 negado e D0. Opa, mas, professor, isso nunca aconteceu, né? Por que eu tô com... Por que eu tô com dois termos repetidos? Bom, porque, como eu disse, o D1 não é importante, então eu já estou ignorando ele. Né? Nota que, se eu colocasse o D1, o que ia acontecer? Nesse primeiro termo aqui, o D1 seria invertido. D1 invertido. E nesse segundo termo seria o D1 sem inverter. Ora, se eu tenho dois termos idênticos, um é invertido e o outro não é invertido, quer dizer que aquele termo não é importante. Tá? Então, basicamente, a saída de y, ela vai ser dada por S0 e
D0. Né? Para gerar essas duas saídas aqui, essa e essa. Tá? Agora, eu tenho que pensar nessas saídas aqui também. Tá? E o que é essa saída? Essa saída é a saída S0 sem inverter. Aqui é importante, né? Tentar inverter. S0 sem inverter e quem? D1. Né? Novamente, eu não estou interessado no D0. Tá? Opa, risquei errado, né? Então, eu não estou interessado nesse termo aqui do D0. Tá? Nota, o D0 vale 0 ou vale 1, a saída continua sendo 1, então ele não conta a história. Então, esse daqui, basicamente, é o circuito do nosso glorioso MUX. Tá? Então, esse MUX, ele é super importante. Por quê? Ele seleciona qual entrada vai passar adiante. Tá? Então, eu vou limpar aqui e nós vamos avançando. Tá? Então, basicamente, esse termo é essa parte roxa aqui, esse termo é essa parte verde aqui. Tá bom? Joia. E o circuito fica basicamente muito simples. Tá? Então, o circuito de um multiplexador, ele usa quantos componentes? Bom, isso é uma coisa interessante, né? A gente pode falar de custo dos componentes. Então, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4 componentes. Quantas entradas cada componente? Uma entrada, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tá? Então, eu vou ter um custo aí de 11. Tá? Esse daqui vai ser o custo do meu circuito. Joia? Bom, bacana. Então, nós sabemos fazer agora um multiplexador. Tá? E, novamente, eu posso fazer um multiplexador com mais entradas. Então, basicamente, a regra geral vai ser o seguinte. Eu vou ter o meu multiplexador aqui. Tá? Então, o que eu quero saber? Eu quero saber assim, qual é a relação das entradas com a saída e dos seletores. Tá? Então, se eu tiver, deixa eu pensar aqui, se eu tiver 4 entradas, 4 dados de entradas, eu vou ter que saber contar de 0 até 4 para saber qual das entradas, se a entrada 0, a 1, a 2, a 3, que vai para a minha saída. Então, a saída do MUX, a ideia é que sempre seja uma só. Tá? Então, novamente, se as entradas forem igual a 2 elevado a k, a quantidade de seletores vai ser igual a k. Tá? Então, essa aqui é a ideia. Ou a gente pode colocar isso daqui em logarítmico, né? Ou seja, a quantidade de seletores é igual log na base 2 da quantidade de entradas. Tá? É a mesma ideia. Então, você me dá a quantidade de entradas, eu te dou quantos seletores eu preciso. Tá? Então, você me dá a quantidade de seletores e eu te dou quantas entradas você vai conseguir controlar com aqueles seletores. Joia? Então, só lembrando, né, que log 2 de E então é isso, né? Já. Então, basicamente assim, se eu quiser 8 entradas diferentes, bom, 2 elevado a 3 é igual a 8. Então, eu vou precisar de 3 seletores. Se eu tiver 4 dos seletores, eu consigo controlar até 16 entradas. Tá bom? Então, isso é super bacana. Tá? Então, tentem fazer esse outro multiplexador, tá? Com 4 entradas e 2 seletores. Tá? Bom, basicamente, a tabela verdade dele é o seguinte. Se S0 e S1 for igual a 0 e 0, então a saída tem que ser igual a D0. Se o seletor for 1 e 0, a saída é igual a D1. Tá?
Então, fica muito, muito simples de eu entender. Por quê? Quando está 0, 0, só a entrada 0 importa. Quando estou 0, 1, só a entrada 1 importa. E assim por diante. Bom, então, avançando aqui, esse daqui é o nosso circuito do multiplexador de 4 entradas e 2 seletores, né? Na verdade, a gente só fala que é um MUX 4x1, ou um MUX 8x1, ou um MUX 16x1. Tá? A gente não diz quantos seletores, não é comum dizer quantidade de seletores. Por quê? Já se sabe qual a quantidade mínima de seletores daquelas portas. Tá bom? Então, esse daqui é a representação. O MUX é tão comum que ele ganha até um símbolo para representar ele. Tá? Então, esse símbolo aqui é um trapézio. Né? Então, esse trapézio indica multiplexador. Tá? Onde as entradas estão aqui, o seletor está aqui e a saída está aqui. Tá? Então, a parte alta, né? Output. Joia? Para que é utilizado um multiplexador? Bom, toda vez que eu tiver que escolher qual sinal eu quero passar para o próximo componente. Basicamente isso. Tá? Também é utilizado bastante em telecomunicações. Tá? Então, nas torres de celular, nós temos basicamente um multiplexador de tempo. Então, imagina assim, que eu tenho um fio que transmite para minha central telefônica, mas eu tenho 4 pessoas querendo falar nos seus telefones. Então, o que eu faço? Eu dou uma fatia de tempo muito pequenininha para cada usuário. E eu fico fazendo isso daqui, nessa fila. Então, eu dou, sei lá, 1 milissegundo para esse cara, 1 milissegundo para esse, 1 milissegundo para esse, 1 milissegundo para esse. Tá? E eu fico transmitindo, então, esses camaradas aqui por um único fio. E no caso de telecomunicações, como a gente não tem uma perda na escuta, por quê? Porque 1 milissegundo encaixado rapidamente com, né, a cada 4 milissegundos eu tenho 1 milissegundo, a gente consegue ainda entender. Ou eu ainda posso fazer um tratamento desse sinal. Tá? Então, basicamente, essa daqui é o milagre, né, das telecomunicações, que eu consigo, com uma torre de celular, dar vazão para muitos usuários. Né? Esse é um dos truques que são usados. Tá? Joia. Então, multiplexador. E eu vou ter o irmão gêmeo do multiplexador, que é o demultiplexador. Tá? Então, nota que eu teria numa antena de celular o multiplexador e na central eu vou ter o demultiplexador, que eu vou ter que falar, olha, esse daqui é o usuário 0, esse daqui é o usuário 1, usuário 2, usuário 3. Né? Então, ele seria o inverso desse MUX. Tá? Bom, só finalizando, o MUX ele tem as linhas de dados e a linha de seleção aqui. Bom, outra maneira de construir um multiplexador seria usando um decodificador que a gente viu. Porque, de verdade, o que a gente fez aqui foi decodificar o sinal 0 e 1, ativando apenas a porta 0, ou apenas a porta 1, apenas a porta 2, ou apenas a porta 3 em cada momento. Né? E aí eu coloco as minhas portas E. Tá? Então, basicamente, é isso que é um multiplexador. Agora, isso é interessante, né? Por que eu vou colocar a porta E? Porque a porta E é que faz a grande mágica, né? Quando eu falo que esse cara aqui está igual a 1, o que eu estou habilitando? Eu estou habilitando que esse sinal seja propagado para a saída, não é isso que a porta E faz? Se for 0, a saída vai ser 0. Se for 1, a saída é 1. Né? Então, isso daqui é muito interessante a gente se dar conta, né? Que é lá da expressão lógica booleana, né? Que o 1, ele é o elemento neutro da porta E, da operação E, né?
Então, se uma das entradas do E é igual a 1, então só depende da outra entrada para que a saída seja 0 ou 1. Tá? É isso que a gente está fazendo aqui. Bom, então, vamos adiante. Tá? Tá. Então, isso daqui é a definição do multiplexador, que ele vai ter K entradas de seleção de dados para controlar 2 na K entradas de dados. Né? E vai ter sempre uma saída. Tá? Joia. Então, eu poderia construir um multiplexador de 8 para 1, a partir de multiplexadores menores. Tá? Então, o MUX ele é bem interessante, ele se parece um pouquinho com o somador nesse quesito, que a partir de somadores menores eu consigo fazer um somador grande. A partir de multiplexadores menores, eu consigo fazer um multiplexador grande. Tá? Então, deem um tempo e tentem fazer isso. Tá? Pensem como que eu consigo, com um multiplexador, sei lá, de 4 portas, fazer um multiplexador de 8 portas. Tá? Bom, a ideia, em linhas gerais, é a seguinte. Vamos supor que eu tenha, então, que eu quero fazer um multiplexador 4 para 1, usando apenas multiplexadores 2 para 1. Tá? Então, multiplexador 2 para 1, vamos desenhar ele aqui, eu vou usar 2 multiplexadores 2 para 1, pelo menos. Tá? Mas eu quero construir esse cara aqui. Então, eu vou ter diversas entradas. Eu vou nomear essas entradas. Tá? Então, eu vou ter a entrada 0, a entrada 1, a entrada 2 e a entrada 3. Tá? Então, são dados de entradas diferentes. Estou colocando E, mas poderia ser a entrada D, que está pedindo aqui no enunciado. Tá? Bom, o que eu vou ter aqui? Cada um desses camaradas é um seletor. Tá? Então, vamos pensar um pouquinho aqui como que eu escrevo 0, 1, 2 e 3 em binário. Tá? Então, basicamente, se o... Opa, deixa eu pensar aqui. Vou colocar mais um multiplexador. Né? Porque eu vou ter duas saídas, e essas duas saídas eu vou ter que concatenar para criar uma saída só. Né? Então, basicamente assim, ó, a minha saída, tá? Minha saída Y aqui, se esse seletor aqui, então eu vou colocar aqui, esse daqui é o seletor 1, tá? Se o seletor 1 for igual a 0, o que vai acontecer? O seletor 1 igual a 0, vou colocar aqui o 0 e o 1. Então, se o seletor for igual a 0, o que eu estou dando vazão? Eu estou dando vazão para alguma dessas duas entradas sair para Y. Vai depender desse outro seletor aqui, que a gente já vai conversar sobre ele. Tá? Mas, basicamente, se o seletor for igual a 0, né, o que nós estamos dando vazão para esses caras aqui. Tá? Então, se ele for igual a 1, o que eu estou dando vazão para esses caras aqui? Então, basicamente, esse seletor 1 aqui, ele está envolvido com esse bit aqui, ó, o bit mais significativo, está vendo? Então, basicamente, o seletor mais na ponta da saída, ele vai estar envolvido com um bit mais significativo, porque ele toma decisões mais significativas. Tá? Agora, esse outro seletor, o seletor 0, ele está envolvido com uma decisão mais regional, que é uma decisão se vai ser esse cara ou esse cara aqui, considerando que essa é a porta 0 e essa é a porta 1. Essa a porta 0 e essa a porta 1. Tá, professor, mas olha só, o multiplexador 4 para 1, o que ele é? Ele é um multiplexador que tem uma saída, 4 entradas.
mas ele tem apenas 2 seletores, né? O seletor 1, mais significativo, e o seletor 0, menos significativo. Não é isso? E aqui, o que eu estou precisando? Eu estou precisando de outro seletor, ó. Eu tenho esse seletor, esse e esse. Eu tenho 3 seletores. Então, basicamente, não tá indo muito bem. Não, mas vai com calma. Olha só. Se o S0 estiver igual a 0, é o E2 que sai. E aqui, se for igual a 1, vai ser o E3 que vai sair. Tá? Então, o que eu estou dizendo, basicamente, é o seguinte, que eu posso pegar esse seletor aqui, com licença, e esse, eles são os mesmos, é o mesmo S0. Tá? Então, tentem fazer novamente, tá? Se surgir alguma dúvida, e depois tentem fazer um multiplexador maior. Tá? Então, avançando aqui, nós podemos ter alguma coisa assim. Um multiplexador 4 para 1, outro multiplexador 4 para 1. E um multiplexador 2 para 1. Então, nota, novamente, o seletor mais próximo da saída, ele é o seletor mais significativo, por isso que ele recebeu o número 2 aqui. Tá? Os mais próximos da entrada controlam os menos significativos. Tá? Então, basicamente, esse seletor, esse último multiplexador, ele está decidindo se vai ser esse sinal ou esse sinal que vai passar. Né? Agora, qual dos regionais aqui? Bom, o seletor 0 e 1 que vai decidir. Tá? Lembrando que, para não confundir muito, tá aqui os S0 e S1. São os mesmos sinais, tá bom? Eu poderia aqui desenhar eles de alguma maneira estando conectados, tá? Mas notem, é o mesmo sinal. Joia? Então, vamos avançando. E eu posso pensar agora fazer multiplexador 16 para 1, 32 para 1, 64 para 1, tá? Utilizando multiplexadores menores. Tá? Então, tentem fazer em casa esse outro multiplexador 16 para 1, usando o multiplexador de 4 para 1. Tá? Bom, então, seguindo um pouquinho mais, nós temos então o irmão gêmeo do multiplexador, que é o demultiplexador. Também, para os íntimos, conhecido como demux. Tá? O demux, então, é o que faz a mágica inversa. Ele vai ter uma entrada apenas e vai ter várias saídas. Tá? E, novamente, eu vou ter uma relação entre a quantidade de saídas e a quantidade de seletores que eu tenho. Para 16 saídas, eu vou ter 4 seletores. Tá? Então, novamente, eu vou precisar de K seletores. Com K seletores, eu consigo controlar quantas saídas? 2 na K saídas. Tá? Então, tem uma relação entre esses dois camaradas aqui. Tá? A quantidade de saídas e a quantidade de seletores. Tá? Bom, o demultiplexador, quando a gente tiver construído um processador, ele não é tão comumente usado. Tá? Ele é menos usado do que o MUX. Tá? Mas ele é usado, ele é importante também. Tá? Então, vamos pensar como construir um demux 1 para 2. Tá? Então, dê um tempo e tentem fazer esse exercício aqui. Bom, basicamente, para eu fazer esse exercício, eu vou começar obtendo as equações para o A0 e para o A1. Então, eu tenho duas saídas, A1 e A0. Se eu tenho duas saídas, eu vou precisar de duas equações, uma para cada uma. E eu vou fazer um mapa de Carnot para cada saída. Tá? Então, eu posso começar pensando na tabela verdade que eu vou fazer. Tá? E a tabela verdade, quem que é o mais importante? Bom, quem é o mais importante dela vai ser o seletor, porque quando o seletor estiver igual a 0, o que vai acontecer? Bom, a saída 0, que
a porta 0 que vai receber dados. Quando o seletor estiver igual a 1, quem que vai receber os dados? A saída 1. Tá? Então, nota, seletor igual a 0, o que vai acontecer com o A1? O A1 vai ficar sempre igual a 0. Ele não muda. Seletor igual a 1, o A0 não vai receber nada. Tá, mas e o que acontece no outro caso? Bom, o outro caso ele é uma réplica disso daqui. Então, aqui é 0, aqui é 1. E, novamente, aqui, 0 e 1. Tá? Então, nota que eu só vou ter um caso onde a saída é igual a 1 para cada uma das minhas saídas. Né? Então, eu tenho esse caso aqui, ó. Esse daqui é um caso importante e esse caso aqui é um caso importante. Né? Então, e muito simples, né? Porque ele já está aqui na forma canônica, basicamente. Tá? Então, eu quero saber quando que vai ficar igual a 1 a saída 0. Bom, a saída 0 vai ficar igual a 1 quando o seletor for negado, for verdade, e a entrada. E a porta 1, a saída 1, vai ser o quê? Seletor e a entrada. Tá? Mesma ideia, né? Eu vou ter o seletor e aqui eu vou ter a entrada. Esse daqui, por exemplo, vai ser a saída A1. Tá? Se eu inverter o seletor e colocar a entrada, eu vou ter a saída A0. Tá? Bom, então, basicamente, esses são os casos interessantes para mim. E aqui estaria a minha equação. Tá? A gente viu como montar o circuito. Então, vocês podem pensar como que seria um multiplexador de 1 para 4, né? E vocês vão ver que não é nada difícil. Tá? E vocês também podem ver que nós podemos usar o decodificador novamente para fazer o demux, assim como a gente usou para fazer o mux. Tá? Bom, vamos pensar em uma aplicação do multiplexador. Tá? E essa aplicação, eu acho que ela é uma das mais interessantes da ciência da computação. Tá? Por que ela é mais interessante? Bom, porque ela seria o coração dos processadores. Tá? Então, basicamente, vamos tentar construir um circuito que ele vai ter 8 entradas. Tá? Então, nós estamos trabalhando agora já com coisas mais interessantes, né? Eu vou ter a entrada B e eu vou ter a entrada A. Cada uma das entradas são 4 bits. Tá? Então, basicamente, o que eu vou ter aqui? Eu vou ter uma caixa preta. Deixa eu começar a desenhar ela aqui. Tá? Que vai ter 2 entradas. Deixa eu ver. Eu vou já desenhar qual que é a representação. Tá? Seria esse trapézio com esse triângulo aqui. Tá? Então, deixa eu só ajeitar um pouquinho. Beleza. Então, basicamente, o que eu vou ter aqui é o seguinte. Eu vou ter entrada A e eu vou ter entrada B. Agora é importante eu notar o seguinte, que essa entrada B, eu vou fazer um traço aqui e vou escrever, olha, ela tem 4 fios. A entrada A, ela também tem o quê? 4 fios. Tá? E eu vou ter minha saída S. As saídas, olha só, novamente, eu tenho 4 fios de saída. Então, eu tenho S, que é formado por 4 fios. Tá? E o que vai acontecer aqui dentro dessa caixa? Bom, o que vai acontecer é o seguinte. Se... eu vou ter mais um bit de entrada, que é o OP. Então, vou colocar aqui, ó, OP.
Então, se o OP for igual a zero, o que acontece? Eu quero que a saída seja A mais B. Se o OP for igual a 1, eu quero que a saída seja A menos B. Tá? Então, basicamente, o que eu posso fazer? Eu posso fazer o seguinte, eu faço A mais B, eu sei fazer. E eu sei fazer A menos B. A gente já viu na aula passada. Tá? Então, eu pego isso daqui e o resultado disso daqui, e eu utilizo como entrada no multiplexador. E quem que eu vou chamar de seletor aqui? Bom, é o OP. Né? Então, eu vou ter A mais B, então, quando o OP for igual a zero. Então, essa daqui é a porta 0 do meu MUX, e essa daqui é a porta 1 do meu MUX. Tá? Então, isso daqui é também importante, né? Toda vez que eu estiver desenhando um MUX, representando o MUX, eu preciso dizer qual que é a porta 0 e qual que é a porta 1. Tá? Então, olha só isso daqui, né? Se vocês ainda não caíram da cadeira olhando isso, né, não sei o que está acontecendo. Porque, basicamente, a gente está fazendo o que a gente chama de uma unidade lógica aritmética. Ou seja, isso daqui é o coração de um processador, é o que faz as operações. Tá? Basicamente, depois, quando vocês escreverem código no programa de vocês, o código vem aqui, a instrução de soma. E ele pega os operandos e joga para a saída. Né? Agora, o que eu tenho que prestar atenção? É que eu tenho 4 fios aqui, eu tenho 4 fios aqui, eu tenho 4 fios aqui. Tá? Então, o que eu vou ter que fazer? Como que eu faço um MUX que recebe 4 fios para A, 4 fios na porta 0 e 4 fios na porta 1? Não existe esse MUX. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que usar 4 MUX ao mesmo tempo. Tá? Então, eu vou limpar isso daqui e vamos desenhar isso aqui tudo. Então, eu tenho o A0 e o A e o B entrando aqui no somador, o A invertido e o B entrando aqui no segundo somador. Tá? Então, na verdade, o que eu estou fazendo? Eu estou fazendo, aqui é um subtrator que é B menos A, e aqui eu estou fazendo B mais A. Lembrando, ó, a gente viu na aula passada que o vem 1 vai estar ligado, né? E eu estou invertendo. Né? Então, basicamente, eu estou fazendo B mais A invertido mais 1. Ou seja, eu estou somando o B com o complemento de 2 do número A. Tá? Então, aqui eu estou fazendo a operação de subtração, aqui eu estou fazendo a operação de soma. Tá? E aí eu vou ter as saídas, eu vou ter a soma 0, a 1, né? A soma 1, a soma 2 e a soma 3. Eu vou ter 4 fios de saída. Né? O fio 0, o fio 1, o fio 2, 3 e assim por diante. Tá? O que eu vou ter que fazer? Bom, eu vou utilizar 4 multiplexadores. O multiplexador para o fio S0, o multiplexador para o fio S1, S2 e S3. Tá? Todos são comandados pelo mesmo seletor, que é a minha entrada que eu dei o nome de OP. Tá? Então, nota, toda vez que eu tiver que fazer um multiplexador, que esse multiplexador ele tem, por exemplo, 2 portas, só que cada porta tenha 8 fios, não tem nenhum truque aqui. O que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que usar 8 multiplexadores pequenos. Então, eu vou ter que usar 8 multiplexadores do tipo 2 para 1.
tá? E é isso. E gerenciar o controle deles. Bom, então, basicamente, essa unidade que a gente viu, ela é super conhecida, ela é chamada unidade lógica aritmética, tá? E ela meio que agrega os componentes que a gente viu até agora. O multiplexador, que pode ser feito com decodificadores, né? O somador e o subtrator, tá? No caso, essa ULA que nós fizemos, ela só é capaz de fazer 2 operações. Agora, um processador moderno, ele é capaz de fazer muito mais operações, tá? Então, eu posso fazer um multiplicador, posso fazer um divisor, posso fazer vários outros operadores, e depois tem um multiplexador grande que diz qual dessas operações eu quero jogar para minha saída. Eu quero que seja a saída da ULA, tá? Então, basicamente, a ULA do exercício anterior só tinha um bit de operação, tá? Para escolher entre soma e subtração. Então tá, gente, era isso que eu tinha para a aula de hoje.